Olá pessoal, hoje vamos falar sobre objetos amaldiçoados. Você acredita nisso? Solta a vinheta! Você acredita que objetos dentro da sua casa, algum objeto que de repente você mudou de casa e aquele objeto pertencia ao antigo dono e você não conhece a história daquele objeto e de repente aquilo ali você fica doente, você começa a ter insônia, começam a haver brigas dentro da sua casa, inquietude, opressão, você vê vultos. Será então que aquele objeto poderia estar carregado com uma espécie de energia negativa e aquilo está influenciando a sua vida, o seu sono, o seu humor, a sua saúde, está desequilibrando o seu campo biológico ou o seu biocampo? Será que isso pode ocorrer? A Bíblia fundamenta isso. Lembrando, a Bíblia tem que ser o nosso esteio, tem que ser o nosso estribo. Tudo que eu falar aqui, eu tenho que buscar um fundamento nas Escrituras, porque senão se torna vãs filosofias, Então, objetos amaldiçoados. Será? Nós sabemos, por exemplo, se eu pegar essa caneta aqui, aí eu seguro a caneta. Seguro a caneta por um tempo, o que vai acontecer? Quando eu solto a caneta caneta está quente, porque a minha energia térmica, que nós produzimos energia, o nosso corpo produz energia térmica, calor, energia cinética, eu me movimento, energia acústica, eu falo. Então nós produzimos energia, o nosso cérebro é uma grande fonte de energia. Então um exemplo que eu gosto de utilizar, que é do nosso cotidiano, imagina que você está num ônibus, aí está lotado, vagou um lugar, aí você corre e senta lá. O que acontece? A cadeira do ônibus está quentinha ainda, Então você ainda absorve aquela energia térmica, da poupança do outro. Na época da minha mãe, dos meus avós, eles já achavam que isso tinha micróbios, que poderia contaminar, então andavam com um paninho com álcool ali para passar, para desinfetar o local antes, Então era cultura de época. Então é isso, a energia ela pode ficar acumulada na matéria e gradualmente ela vai devolvendo ao meio. É um assunto até que nós falamos sobre as pirâmides, falamos no livro Rastro do Oculto, falo nos seminários que inclusive agora estão em 2 partes, o seminário nível 2 de Batalha Espiritual, ele está aqui no nosso canal do YouTube, a história do diabo, a influência do diabo na história, vale a pena ver. Então, de fato, a energia ela pode se agrupar, pode. Agora imagina que você trouxe para sua casa, me deram de presente, Daniel, um crucifixo de madeira. Poxa, um crucifixo é um símbolo cristão. E se esse crucifixo foi utilizado no ritual de magia negra de ponta cabeça? Já que a cruz invertida é um dos símbolos do satanismo da alta magia. Então aquilo ali, em vez de lhe trazer bênção, pode lhe trazer maldição. Quando eu fazia parte da Irmandade, da seita, era comum dar um presente para alguém, tipo assim, não era qualquer coisa, você dá um Rolex, quero ver a pessoa jogar fora um Rolex. Dava um Rolex, dava um objeto bonito de ouro, alguma coisa assim preciosa, valiosa, a pessoa não joga aquilo fora. Só que aquilo ali foi consagrado. Então, aos olhos das entidades espirituais, eles interpretam o seguinte, é essa leitura, na sua casa tem algo que me pertence, que foi consagrado a mim. Logo, eu tenho a legitimidade, a autoridade de entrar na sua casa, porque você permissivamente recebeu esse objeto, você aceitou esse objeto e com ele aceitou também um pacote. Ele serviu como porta de entrada, é um cavalo de Troia, E como o cristão pode se blindar, pode se precaver contra esses tipos de coisa, Então, de repente, sei lá, você está numa casa e teve um assassinato naquela casa. A pessoa morreu de forma trágica, foi torturada ali. Será que a energia que a pessoa emanou naquele momento de tortura, de sofrimento, ficou impregnada nas paredes? E quando você entrar naquele local, você sente uma opressão e de repente você sente insônia, você não se sente bem, parece que alguém está te observando, você sente uma presença. Já sentiram isso? Uma presença? Alguém te observando? Só que você não vê ninguém, mas parece que alguém está te observando. Eu sinto uma presença perto de mim. Eu não estou vendo, mas eu sinto. Uma presença estranha, uma presença opressiva. Às vezes eu vejo vultos passando, Às vezes objetos se movimentam sem explicação lógica, O poltergeist. Então,
O que é que está acontecendo? De repente você mudou para uma casa nova ou você ganhou um objeto, aí você começa a pensar, puxa, depois que eu trouxe aquele quadro para casa, começaram as brigas, comecei a ter pesadelos, comecei a acordar à noite, especialmente às 3 da madrugada, que é a hora do demônio, né? 3 da madrugada, muito bem pontuado no Horror em Amityville, em O Exorcismo de Emily Rose, muito bem pontuado essa questão de 3 da manhã, né? É o efeito espelho. Jesus teve vitória na cruz às 3 da tarde, o nosso horário, tá? Pelo calendário judaico, seria hora 9, tá? Por isso que o satanismo se apropria muito do número 9, já falei isso em outros vídeos, ele recebeu 9 pedras, Ezequiel 28, e aqui hora 9. Então eles fazem um efeito espelho, né? Às 3 da madrugada se transforma então numa espécie de hora do diabo, hora de ação do demônio, hora do platô dos rituais de alta magia, né? Então, esse tipo de coisa acontece, e se isso acontece, se isso é um fato, como que o cristão legítimo, lavado pelo sangue do Cordeiro, né, cheio do Espírito Santo, pode combater o bom combate, pode resistir a esse tipo de influência espiritual que nos cerca, né? Vamos então separar o fato do boato. Vou contar uma história para vocês que aconteceu na década de 70. Foi fruto de uma pesquisa de dois pesquisadores, dois cientistas canadenses, né? Eles selecionaram 8 pessoas para participar do experimento. Foi um grupo muito heterogêneo. Foi desde uma empregada doméstica até um PhD. Foi um grupo bem heterogêneo. E um psicólogo acabou sendo um observador dessas experiências. Inclusive vai ter registros na internet sobre essa experiência que é chamado de Experimento Philip. Experimento Philip. Dá uma pesquisada lá, foi documentado, virou objeto até de um documentário isso daí. Esse grupo do Experimento Philip acabou sendo chamado de grupo de Owen, né? Eles criaram uma história, inventaram uma história de um nobre inglês que viveu no século XVII, chamado Philip, né? Aylesford, acho que é alguma coisa assim, ou Aylesford, né? Então, embora ele fosse casado, nessa história fictícia, tá? Ele se apaixonou por uma cigana e começou a ter um caso com essa cigana numa cabana próxima ao seu castelo. A esposa de Philip descobre que ele está tendo um caso apaixonado com a cigana e faz de tudo para destruir a cigana. E ela consegue levá-la à corte e a ser julgada e sentenciada e condenada por bruxaria. Ela ia ser queimada na fogueira. Philip poderia intervir a seu favor, mas ele não fez. Ele manteve o silêncio. E ela morreu. Então ele, perturbado pelaquela omissão, ele acabou subindo na torre mais alta do seu castelo e se atirou, e lá ele se suicidou. Essa história do Philip, eu estou sumariando aqui, em poucas palavras, ela foi elaborada, muito bem detalhada. Fizeram até um desenho com o rosto do Philip, uma caricatura desenhada, vou mostrar aqui para vocês, do Philip. E tudo aquilo ali trazia uma série de elementos para influenciar o grupo. É a neurolinguística, é aquilo que você fala, você vai sentir isso, olha tal, então é o ambiente. Então eles começaram a fazer pesquisas, reuniram aquele grupo observado por um psicólogo e durante um ano tentaram invocar o espírito do tal Philip. Começaram as sessões em 1972 e durante um ano não houve sucesso, não aconteceu. E eles queriam provar que poderiam sim entrar em contato com alguém que nunca existiu, apenas influenciando a mente das pessoas. Esse influenciamento coletivo poderia tornar uma mentira em verdade e poderia inclusive acionar mecanismos à nossa volta que nós ainda não compreendemos, chamado de telecinésia ou telecinesia, estudado pela parapsicologia, que é a capacidade de você mover objetos à distância sem ter contato direto com ele, né? Sem você tocá-lo, sem ter contato, sem nenhuma influência externa, né? Então isso é estudado pela parapsicologia. Existem alguns fenômenos, inclusive de telecinésia ou telecinesia, que são bastante estudados, documentados, não tem uma explicação conclusiva a respeito, mas no mínimo o assunto é intrigante. Você pode dizer, o demônio, tá? Vamos primeiro buscar as coisas naturais, depois a gente entra no sobrenatural, tá bom? Vamos primeiro fazer uma análise cartesiana aqui, empírica, científica, depois vamos separar o fato do boato para que você entenda a complexidade desse tema. Abrindo aqui um parênteses, se você usar, por exemplo, o recurso do seu Snapchat,
Você sabe que tem um fenômeno chamado pareidolia. Já falei isso em vídeos até. A pareidolia são objetos que se assemelham a feições humanas. Então você olha ali, puxa, aquilo ali parece uma pessoa rindo. Vou colocar alguns objetos aqui de pareidolia, né? E aí você vai olhar, puxa vida, né? Aparece um ser humano. Então o aplicativo, por exemplo, do Snapchat, você colocando a câmera inversa, não voltada para você, mas para fora, e tentando documentar a sua casa, de repente ele encontra algum objeto, um tapete, um quadro, que tem alguma forma, algum parâmetro do corpo humano, do rosto humano, uma vez que o aplicativo foi feito para tabular o corpo humano, distanciamento entre os olhos, boca e tudo mais, ele vai reconhecer rostos, né, que não existem. E vai aparecer lá o filtro, né, orelhinha, coelhinho e tal, né. E tem gente que acredita que documentou fantasma, só que não, né, é pareidolia. Então nós temos que tomar cuidado, que nem a questão do Rá-Tim-Bum, né. O Rá-Tim-Bum é uma coisa curiosa, porque as pessoas acham que é um feitiço, é um encantamento persa, quer dizer, eu amaldiçoo você, né? Não, é onomatopeia. Sabe o que é onomatopeia? São palavras que você produz com a boca para representar objetos musicais. Onomatopeia, né? Então é isso. Então, ra, tim, né? Pratos, bum, bumbo, é que nem uma música do Engenheiros do Havaí, que fala lá, ratatatá, está imitando uma metralhadora, onomatopeia. Quer dizer, não é um encantamento, mesmo porque não tem fundamento nenhum. Tá bom, é um encantamento persa. Primeiro que isso daí não é língua persa, Rá-Tim-Bum é língua persa, né? E outra que não tem nenhuma fonte fidedigna. A gente corre muito atrás do fake news. Então vamos separar o fato do boato. Ninguém fala pro outro, seu ratatatá. Não, é uma simbologia, né? Que nem o pessoal fala com aquelas brincadeiras, né? Imita lá a orquestra, onomatopeia, tá bom? Então, para ficar claro, então em 1972 começaram as sessões, iniciaram as sessões, os experimentos, o chamado experimento Philip. E aí, durante um ano, não aconteceu nada, né? A sala era iluminada. Então eles mudaram de estratégia. Vamos diminuir a luz, vamos criar um momento mais auspicioso. E vamos fazer o seguinte, trouxeram alguns objetos que supostamente, não eram, tá? Supostamente pertenciam ao castelo de Philip, né? Então objetos antigos, tudo para recriar aquela cena do castelo onde ele se matou. E, pasmem, com o espírito de Philip começou a se comunicar com eles, com batidas na mesa. Chegou um momento até que a mesa deu uma leve levitada, levantou cerca de 1 centímetro do chão, começou a se movimentar. Isso diante de pessoas céticas, e nenhuma das pessoas do grupo afirmou ter algum dado paranormal ou ter alguma mediunidade. Ninguém. Eram pessoas céticas, né? Fizeram questão de selecionar isso. E de repente começou a se manifestar. Isso foi lido pelos pesquisadores como provar a telecinésia. Já que nós produzimos energia, em conjunto ainda, você pode mover objetos à distância, através de campos eletromagnéticos que produz o seu cérebro, né? Porque todas as pesquisas feitas, nenhuma delas apontou que, de fato, o Philip estava lá, porque o Philip não existia. É claro que vai ter quem diga, não, Daniel, mas poderia ser um demônio, poderia ser uma entidade lá fazendo passar do Philip, né? Mas quando a entidade aparece, quando o demônio aparece, ele não aparece só para mexer uma cadeira. Ele não aparece para mexer um copo, né? Ele aparece para te causar medo ou para lhe causar engano. Nesse caso aqui, poderia ser um engano. Sim, poderia. Ele poderia, uma entidade do mal, poderia ter se aproveitado desse ensejo e manifesto ali, para que as pessoas acreditassem que o espírito do Philip existia. Só que ao saberem que o espírito do Philip não existia, era uma ficção, era uma farsa, vocês percebem que o demônio perde o seu poder? Ué, então o que restou? Se Philip não existia e nós vimos a manifestação do Philip, logo, o autor disso tudo fomos nós, né? A nossa mente produziu isso, a nossa mente é capaz de produzir isso. São fenômenos muitas vezes considerados involuntários. Quando ocorrem os fenômenos de poltergeist, por exemplo, né, são fenômenos involuntários. A pessoa não consegue pensar, mova o objeto, tal objeto move. Às vezes acontece, né? Isso é estudado pela parapsicologia. Vamos separar fato e boato. Eu estou primeiro apresentando aqui a posição científica da coisa. Depois a gente vai falar do lado espiritual, tá bom? Vamos desmembrar isso daqui passo a passo. Porque a Bíblia não nos dá esteio, não nos dá estribo para fundamentar a existência de espíritos desencarnados. Não dá.
Nós vemos o exemplo ali de Saul consultando Samuel, que já estava morto, né? E eu falei sobre isso num vídeo chamado Temas Proibidos. É um dos primeiros vídeos do nosso canal, que hoje ultrapassa a marca de 400 vídeos, né? Uns temas proibidos. Fala um pouquinho lá a respeito disso. Não era Samuel, né? Porque a Bíblia diz que ao homem é dado morrer uma só vez. Olha só o que está escrito aqui, ó. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Ou seja, ele veio pelos pecadores e ele voltará pelos arrependidos, né? Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez. Então, se a Bíblia diz isso, Hebreus 9, 26 a 27, a Bíblia não pode se contrariar. Então, não pode ser um espírito desencarnado, só poderia ser uma entidade, não é isso? Né? Então, quando você faz o ritual, o pessoal tenta fazer seu Ouija, ritual do copo, são demônios que estão agindo, de entidades, e não são espíritos desencarnados, tá? Ou então a telecinesia, tá? Poderíamos pensar nisso. Mas quando uma entidade se manifesta, e você tem o Espírito Santo, você também sente opressão, né? Você sente a presença daquela entidade. Mas a ciência explica essa questão de presença também. Então, depois a gente vai entender como discernir, como separar o fato do boato. Primeiro eu estou apresentando o lado científico, tá bom? Entendam bem a questão. Mas, Daniel, eu sinto uma presença. Cientificamente falando, ainda cientificamente falando, depois a gente vai compilar isso e vamos comparar isso com o que as escrituras dizem, vamos analisar a parte espiritual da coisa. Então, cientificamente falando, primeiro, tá bom? Sentir presença, chamado também de presença fantasma, por mais incrível que pareça, é algo muito comum e bastante recorrente na população mundial, independente do credo, independente da expressão religiosa que ela abrace, tá bom? O que ocorre exatamente isso? Inclusive fizeram pesquisas estimulando áreas do cérebro e as pessoas, os pesquisados, eu acho que até no Fantástico uma matéria dessa, né? E as pessoas pesquisadas sentiram presenças. Alguns ficaram tão aterrorizados e foi tão real aquela presença para eles que eles pediram para o experimento ser interrompido. Então isso de fato é muito recorrente na população mundial. Então, pessoas que estão atravessando um grande momento de estresse, montanhistas em função da altitude elevada que eles estão, pessoas às vezes com alguns problemas neurológicos, podem apresentar essa sensação de presença. Pessoas que são muito solitárias, que ficam muito tempo sozinhas, podem estar predispostas a sentir o chamado presença fantasma, né? Então o que ocorre isso aí? Cientificamente, tá bom? O que realmente acontece é que o cérebro da pessoa nos confunde, né? Ele calcula mal a nossa posição do corpo e identifica como pertencente a outra pessoa. É um erro de cálculo do cérebro. Nós temos uma visão, uma sensação espacial da onde você está, não é? Você consegue perceber aonde você está agora, né? Você tem uma noção espacial. Direita, esquerda, frente, trás, cima, baixo. De repente o cérebro dá uma desajustada e transporta essa sensação lateralmente. E aí você sente uma presença do lado, né? Isso já é explicado, pode criar uma segunda representação do próprio corpo, né? Então, esse é um estudo que já foi feito repetidas vezes, já foi comprovado cientificamente, isso sim, né? Já foi feito experimentos com pessoas, com pacientes diversos, e essa presença fantasma, então, de fato, ela é relatada por muitas pessoas. Segundo o pesquisador, não sei se eu vou pronunciar correto o nome dele, é Giulio Gogini é um cientista do Instituto Federal de Tecnologia da Suíça. Ele diz que essa sensação ela é sempre muito real, bastante verdadeira. É uma impressão muito vivida, palavra dele. E eles sentem alguém, as pessoas sentem alguém, mas não conseguem ver a pessoa. Sempre é uma presença sentida, nunca vista. Para ele, essa sensação é mais comum em pessoas que enfrentam condições extremas,
Como eu falei anteriormente, montanhistas ou pessoas sob pressão, pessoas sob estresse, que enfrentaram um trauma muito grande, uma perda familiar abrupta, né? N específicos aí, inclusive causas neurológicas específicas, né? Agora, se nós transportarmos isso para o relato bíblico, isso é real ou é espiritual? Até onde? Qual é o limiar? Qual é a linha que separa o real do sobrenatural? Aquilo que é natural e aquilo que é sobrenatural, né? Vamos entender então, né? Como é que nós vamos compreender esses fenômenos? As entidades, de fato, elas podem causar opressões, né? Então o adversário, ele causa uma opressão. Satanás, o termo significa o opositor, o adversário. Então o adversário, se ele é adversário, ele é inimigo de alguém. Ele é inimigo de quem? Daqueles que anunciam a verdade, porque ele é o pai da mentira. Logo, ele não gosta da verdade, ele ataca a verdade, ele confunde a verdade. Por isso nós vemos muito disso nos altares. Meias verdades ou verdades deformadas ou valores deformados, contaminados. Foi uma estratégia que o satanismo implantou nas igrejas na década de 80 e década de 90, realmente para criar toda essa confusão e que as pessoas realmente se perdessem, o evangelho perdesse a sua identidade, né? Então, se ele é o adversário, ele vai atacar, especialmente um crente legítimo, um cristão, melhor dizendo, legítimo, que vive o que prega, que o seu discurso é compatível com o seu caminhar. Esse sim vai ser alvo, né, da força das trevas. Agora um cristão que fala mal de todo mundo, que é maldizente, que é beberrão, que não conhece a palavra, que não estuda, que não jejua, que não tem vida de oração, essa pessoa não é alvo do adversário, né? Veja bem, Satanás pediu permissão para tocar em Jó. Eu quero tocar em Jó. Deus permitiu. Então existem circunstâncias que Deus permite você passar para lapidar a sua fé. Agora veja bem o pleito de Satanás. Posso tocar em Jó? Ele não falou, posso tocar no fariseu? Sabe, Satanás falou para Jesus. Ó, Jesus disse, Satanás vos pediu para cirandar como trigo, para peneirar como trigo. Jesus está falando para Pedro. Satanás pleiteou Pedro. Posso tentar esse cara? Mas veja bem, foi Pedro, foi Jó. Não foi o fariseu, não foi o adorador de Baal, não foi as pessoas que fazem mais ou menos, não foi o falso irmão, entende? Então o diabo ele vai fazer o pleito perante a sala do trono para poder tocar com a permissão de Deus os verdadeiros servos de Deus, tá? Agora, se você não é servo, se você não é filho, se você não tem uma vida cristã verdadeira, legítima, é evidente que ele tem toda a liberdade de atacar. Aí sim você vai sofrer opressão, né? Você pode... a entidade pode te atormentar, né? Porque realmente você tem uma vida sem Deus. Então a luz prevalece sobre as trevas. É essa a ênfase que eu quero dar, né? Então vamos lá. Vamos pegar a base bíblica, né? Para diferenciar as coisas. Nós vemos na Bíblia espíritos malignos, diversos. Jesus expulsa demônios e tudo mais. E vemos também uma espécie de opressão espiritual. São coisas diferentes. Possessão ou canalização ou opressão espiritual. Podemos colocar aqui como opressão espiritual, por exemplo, o que Saul sentia. Né? Um espírito mau da parte de Deus tomava ele, Davi tocava a harpa e o espírito saía. Então, ou seja, com a anuência de Deus, mediante o pecado de Saul, o demônio o atormentava, mas não o possuía, não o canalizava. Isso é opressão. É diferente. Já, se nós observarmos a vida de Jesus, de Paulo, de Pedro, de Elias, de Davi, né, de José, de Moisés, não há relatos a respeito deles sentirem uma pressão, embora eles fossem oprimidos, fossem perseguidos. Então o diabo ele usa pessoas ao redor. Usou o povo que tinha uma legalidade, que era murmurador, que era maldizente, que era ingrato, porque Moisés fez tantas coisas por eles, e eles foram ingratos e quiseram apedrejar Moisés. Então aí tinha uma legitimidade para atacar. Perderam a bênção, simplesmente perderam a bênção, né? Agora, se nós observarmos o relato bíblico, mas uma coisa se mexeu na minha casa, Daniel, deve ser o demônio. Sim, ele pode fazer isso para te intimidar, para te assustar, mas alguém cheio do Espírito Santo, eu não acredito que vai passar por isso. Né? Quando você precisa crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente. Então, quando a criança, às vezes, tem medo do escuro, mas depois que ela compreende
Que no escuro é simplesmente o momento que ela apaga a luz para poder dormir, para poder produzir enzimas que vão ajudar no crescimento dela, né, para que ela tenha um descanso mais adequado e que não há perigo algum em ela estar no escuro no quarto dela, porque ela está dormindo porque está noite, né, e os anjos estão acampados ao seu redor e você está protegido, ela não teme mais o escuro. Antes o homem temia o relâmpago, temia a lua, temia o sol, temia o fogo, porque não conhecia. A partir do momento que você conhece, esse medo ele é afugentado pelo conhecimento. Por isso que a Bíblia diz, meu povo perece, sofre, se lasca pela ausência do conhecimento. É isso que faz com que você perca o caminho, que você perca a rota, que você perca a esperança. E é isso que atrai para você o medo, o sofrimento, a dor, né? Porque na presença de Cristo, embora tenhamos aflições, sim, Ele nos ajuda nessas travessias. Então veja bem, você não precisa ter medo do demônio, nem do objeto encantado, nem da casa mal-assombrada. Nós vamos desmembrar isso agora aqui, tá bom? Se ficar muito longo, vamos fazer 2 vídeos, tá? Porque esse é um assunto extenso e eu quero explicar em detalhes para você. Existe na Bíblia, por exemplo, o caso de Dagon. Dagon era uma entidade que não era uma entidade adorada pelos hebreus, ao contrário, é considerado um demônio, né? Dagon. E pelo satanismo é uma espécie de príncipe dos ares e tudo mais, né? Então Dagon, ele caiu, a imagem caiu. Olha só o que diz a Bíblia. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e trouxeram a Ebenezer de Asdod. Ou seja, eles pegaram a arca de Deus, que é um símbolo da presença de Deus, e levaram para um local de adoração a um Deus pagão. Veja que a luz prevalece sobre trevas e Deus é o Criador de todas as coisas e Ele faz todas as coisas. Dagon era um principado muito poderoso, era espírito territorial, é alta patente de demônio, nós estamos falando aqui. E olha o que acontece. Tomaram os filisteus a arca e colocaram na casa de Dagon, e puseram junto a Dagon. Levantando-se, porém, de madrugada, no dia seguinte, os de Asdod e os de Dagon estavam caídos, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra, a imagem de Dagon, a escultura de Dagon, caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagon e tornaram a pôr em seu lugar. Está vendo aqui um fenômeno paranormal, um fenômeno sobrenatural, que, ao contrário, não foi a manifestação do diabo, mas o poder de Deus, mediante os adoradores de deuses pagãos, poderíamos fazer uma analogia aqui com adoradores do diabo. Olha só, a estátua, que era uma estátua pesada, né, caiu. Aí tudo bem, vai ver que foi gravidade, não vamos relativizar, né, não vamos ficar considerando coisas. Ok, então colocaram Dagon de novo. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagon e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas até o limiar. Somente o tronco ficou de Dagon. Quer dizer, além de derrubar, picou a estátua, desmembrou a estátua de Dagon. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez, né? Claramente enviou um anjo para fazer isso. Por isso, nem os sacerdotes de Dagon, nem nenhum de todos os que entraram na casa de Dagon pisaram o limiar de Dagon, em Asdod, até os dias de hoje. Ficaram com medo, ficaram assustados. Veja bem, é uma assombração ao contrário aqui. É o mover de Deus se manifestando. Não era o demônio que estava causando medo, que estava assustando aquelas pessoas. Era o poder de Deus, né? E era o poder de Deus. Você não via assombração, por exemplo, dentro do tabernáculo, né? Porém, a mão do Senhor se agravou sobre Asdod e os assolou e os feriu com hemorroidas. Brinca com Deus, ele te coloca uma hemorroida em Asdod e nos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim foi, disseram, não fique conosco a arca de Israel. Ficaram com medo, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, o nosso Deus, ou seja, Deus é soberano. Esse Deus dos hebreus é mais poderoso que o nosso Deus, mais poderoso que Dagon. Vamos tirar esse negócio daqui. Por isso enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram, entraram numa reunião, né? Que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam, a arca do Deus de Israel será levada a Gate. Assim levaram para lá a arca do Deus de Israel. Ou seja, se livra disso, esse negócio está feio aqui, né? Ou seja, Deus, ele é soberano, tá? Então a gente dá muito ibope para o diabo ele é mais oportunista do que poderoso. Vamos desmembrar mais? Ah, mas e o espírito desencarnado da reencarnação? Será que pode reencarnar? Será que o espírito pode vir aqui? A Bíblia já disse que o homem é dado morrer uma só vez. Mais um livro, a história de Mitra, nós vamos dar um outro olhar sobre isso, ao homem
é dado essa ordem? Somente ao homem, né? Porque existem pesquisas, somente na Universidade da Virgínia, há registro de mais de 2.500 casos estudados cientificamente sobre reencarnação. Então, pessoas que têm memórias, que têm lembrança, algumas têm cicatrizes no corpo, e aí quando eles vão pesquisar a história, 100 anos antes, 200 anos antes, 2 séculos antes, eles vão ver que aquela história corresponde, eles buscam os registros, buscam os relatos, mas a pessoa fala, eu morei, ela nasceu na Índia e diz, olha, eu morei na Itália, numa cidade tal nome, meu nome era tal, eu tive 2 filhos, o apelido de um filho era esse, a localidade era assim, dentro da casa era desse jeito, e conta os detalhes. E isso foi pesquisado e comprovado. Né? Comprovado, é claro, que é comprovado em termos. É uma coisa que não tem como você provar empiricamente, mas se torna uma coisa intrigante. Então, mais de 2.500 casos assim, estudados e tecnicamente comprovados, estão documentados somente na Faculdade da Virgínia. Então isso é uma pesquisa bastante antiga, como eu falei, veio essa ideia de reencarnação, ela foi trazida inicialmente, historicamente falando, por Pitágoras e foi espalhando aí pelo mundo. E hoje se acredita nisso, já falamos antes também. Então na História de Mito, no livro, né, segundo a editora Planeta, prometeu publicação da História de Mito para a Bienal do Livro desse ano, 2018, agosto de 2018. Estou com dúvida, né? Será que vai mesmo? Escreve lá no Instagram da editora Planeta, eles vão responder para vocês com muito carinho, com muita responsabilidade, com toda certeza, né? Então, essa questão, você não precisa ficar preocupado com a alma desencarnada, não precisa ficar preocupado com o espírito, mas será que existe? Ao homem é dado morrer uma só vez. Nós vamos explorar no livro A História de Mito uma outra possibilidade, porque está específico aqui ao homem, ao homem. Será? Apenas será. No nosso horizonte aqui de hipóteses, né? Será que os anjos caídos não poderiam experimentar a condição humana como condição de redenção, já que eles assolaram a humanidade? Só uma reflexão, tá bom? Não podemos afirmar nada, mas só uma reflexão que nós vamos expandir depois no livro, né? Porque isso está muito presente em várias culturas, né? Então, quando a gente fala agora de objetos amaldiçoados, existe um objeto que é considerado o mais amaldiçoado do mundo. É uma caixa de madeira que supostamente aprisiona um espírito do mal, um demônio. Inclusive foi tema de filme isso daí. É uma caixa maldita. E aí, um tal de Kevin Menes, um colecionador de antiguidades, comprou essa caixa de uma velha senhora. Além da firma, então, que tinha um espírito muito poderoso. Esse homem, então, o que ele fez? Leiloou a caixa e acabou sendo comprada pelo proprietário de um museu assombrado. Existe um museu assombrado de Zak Bangas, né? Ou Bengas, né? Alguma coisa assim. De fato, o fato deles terem uma caixa assombrada no museu, o museu bombou. Foi uma grande publicidade. E todas as investigações feitas para tentar comprovar se havia uma entidade de fato lá, naufragaram. É apenas uma caixa de madeira. Mas se você acreditar que tem um demônio, a neurolinguística pode te influenciar e você pode ter sensações, você pode sentir presenças. Calma, a gente vai explicar espiritualmente também. Existe também o Museu Oculto dos Warrens, né? Warrens, alguma coisa assim, né? Que inclusive lançaram filmes que falou sobre Annabelle, né? O primeiro filme Invocação do Mal. Foi até interessante a história, né? Depois teve a continuação, Annabelle. Eles têm a bonequinha lá no museu deles. Tem a Annabelle ali que supostamente, quando ninguém está mexendo, ela se mexe. Ela muda de lugar e ela causa grandes maldições e um padre vai benzer toda hora. Já saiu matéria no Fantástico, né, da tal da Annabelle, né? Só que os cientistas também pesquisaram isso e não existe nenhuma evidência concreta que aquilo realmente aconteceu. De fato, as especulações ocorrem que aquilo foi um grande marketing, uma grande publicidade para que o museu recebesse visitas porque virou uma atração turística. Inclusive ganhou destaque em filmes, né? Em filmes. Muitos casos se tornaram filmes. Quer ver um exemplo de um caso que virou filme e que, na verdade, depois, no fim da história, contaram que era tudo mentira? Pois é. Houve um assassinato. Era noite, houve vários assassinatos que ocorreram no dia 13 de novembro de 1974, né? Quando 6 membros de uma família chamada Defel foram mortos na sua casa, né? Situada no número 112 da Ocean Avenue, Avenida Oceana, né? Oceano, no vilarejo de Amityville, em Nova York, né? Lembra do filme Horror em Amityville? Eu acho que eles fizeram até a série 5 ou 6, tem tudo, Horror em Amityville, Desgraça em Amityville, né?
né? Pandemônio Amityville, Capeta Amityville. Quer dizer, teve vários filmes da série Amityville, mas começou com Horror Amityville. Então o rapaz que cometeu os crimes e matou toda a família, ele foi julgado durante esse processo. O advogado dele alegou que ele sofria de insanidade mental e os crimes haviam sido motivados por vozes que ele ouvia na sua cabeça. Um psiquiatra contratado para avaliar o jovem chegou a apoiar essa versão e a diagnosticou o acusado, provavelmente esquizofrenia, escutar vozes, que também era usuário de drogas como LSD e heroína. Foi diagnosticado, além da esquizofrenia, transtornos de personalidade e uma pessoa antissocial. Depois, então, desse rapaz ser preso, ele perdeu o direito de herdar a casa. Então a casa acabou sendo, tipo, leiloada, vendida a preço de banana. E ela ficou à venda. E logo depois, George Lutz e a sua família, né, ele com mais 3 filhos, se mudaram para casa, que foram os personagens do Horror em Amityville, né? Segundo a família, durante o período que eles ficaram na casa, se não me falha a memória, 28 dias, eles contam dia a dia o que vai acontecendo, eles começaram a ver uma série de fenômenos paranormais. Olhos que aparecem observando eles sobre a janela, crucifixos de ponta cabeça, objetos que se movem sem nenhuma explicação. Então, eles inclusive encontraram supostos ectoplasmas, né, que é uma espécie de tentativa de materialização de um fantasma, né? E aí eles acabaram abandonando a casa, né? E essa história foi tão notória que espalhou, né? Mas teve assassinato, depois fantasma, espalhou, e ele acabou lançando um livro, né? Foi lançado em 1977, escrito por um escritor de sombra, Jay Anson. Jay Anson foi lançado em 77, então o nome do escritor era esse, Jay Anson. Serviu de base depois para a produção do primeiro filme. Em 77 lançou o livro, em 79 lançou o primeiro filme sobre a casa, né? Que foi o Horror em Amityville, 79. Aí os investigadores, especialistas, entraram na casa, não encontraram nada de sobrenatural. Tanto é que é uma casa habitada nos dias de hoje. Você pode observar, vai lá, eles mudaram, acho que o número da casa, né, para não ir gente na porta toda hora e ver, ó, o que aconteceu, né, porque tem essa curiosidade humana. Então eles mudaram a numeração, mas a casa é habitada. E nenhum dos habitantes atuais relata nada de paranormal, nada de assustador, nada de sobrenatural, né? Aí eles, enfim, não encontraram nada, nem a polícia, nem nada. Só que aí a confirmação de tudo veio à tona, que tudo não passou de um velho truque, de uma armação, quando o advogado do Lutz admitiu que a história de terror não passava de uma balela. Ele estava falido, né? E ele então criou aquela história para realmente catapultar, ganhar notoriedade de imprensa, poder descrever o livro, depois virou filme, foi só uma maneira e ganharam muito dinheiro, tanto com o livro quanto com o filme. Né? E o advogado disse que foi uma história inventada com o auxílio de muitas garrafas de vinho, mas nenhuma aparição fantasmagórica, nenhuma aparição de fantasma, né? Então até aqui nós temos uma análise, eu vou parar esse vídeo aqui, a gente vai fazer a parte 2, Objetos Amaldiçoados 2. Veja bem, então objetos podem causar influência na sua vida? Até agora nós não vimos nada na Bíblia que valide isso. Locais mal assombrados existem? Até agora, nós não vimos nada nas escrituras que valide, embora a história atual nos faça crer que fantasmas existem. Você vê a mansão Winchester, você vê o próprio Beverly Hills, que está servindo de pano de fundo para o livro A História de Mitre, é considerado o local mais mal assombrado do planeta, o sanatório do Beverly Hills, em Kentucky. Então tem muita coisa ao nosso redor que são mistérios. E a Bíblia traz resposta a esses mistérios, né? Será que toda presença que eu sinto ao meu redor, né, ao meu lado, é fruto da minha imaginação? Será que todos os objetos que se movimentam na minha casa é fruto da minha imaginação? Será que todos os objetos que supostamente estão amaldiçoados, porque o satanismo acredita nisso, eu trouxe para casa, estou ficando doente, estou ficando ruim, será que isso é apenas uma mera casualidade ou neurolinguística ou há algo mais? No próximo vídeo nós vamos trazer esclarecimentos a essa questão, tanto científicos quanto bíblicos, principalmente bíblicos, tá bom? Aguarda então, semana que vem, Objetos Amaldiçoados, parte 2. E aí sim, a gente grava vídeo sobre aconselhamento, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Espero que venha trazer alguma expansão do seu conhecimento esse vídeo, mas no próximo, inclusive vou gravar com a mesma camiseta, vou gravar contínuo agora, só estou fatiando para ficar mais fácil a compreensão. E aí, semana que vem, a gente termina essa história extraordinária, maravilhosa, interessantíssima sobre objetos amaldiçoados. Aguardem
que tem novidades ainda por aí, tá bom? Tem detalhes que eu estou deixando para o fim. Sabe aquela cereja do bolo? Semana que vem, então, a cereja do bolo. Que Deus te abençoe e te guarde, querido. Um bom domingo, boa semana para vocês. Até mais.